Exercício número 1 da aula 75 do terceiro ano do ensino médio. É correto afirmar que, para efetuar adições ou subtrações de números complexos na forma trigonométrica ou polar, primeiro devemos convertê-lo para a forma binomial ou algébrica? Gente, sempre que nós formos efetuar adições e subtrações, e esse número estiver na sua forma trigonométrica, né? Ou também chamada de forma polar, z igual a módulo de z, entre parênteses, cosseno do ângulo, mais i vezes o seno do ângulo, obrigatoriamente nós precisamos transformar ele na sua forma algébrica, que é a sua representação a mais bi, ou também chamada de forma binomial. Então, sim, nós precisamos transformar da forma trigonométrica para a forma algébrica, para aí sim resolver a adição e a subtração. Nós vamos fazer um exemplo do que está pedindo aqui na questão número 2, tá? Então peço para vocês a me acompanharem aqui no exercício número 2, que nós vamos resolver juntos. Vamos fazer uma situação que envolve justamente esta transformação. No exercício número 2, pede o seguinte: determine a soma dos números complexos f e g, dado abaixo. Então, nós temos um número complexo aqui representado na sua forma trigonométrica ou forma polar, tá? Tanto o f quanto o g. Mas nós temos que somá-los. Para somar, eu preciso obrigatoriamente transformar ele na sua forma algébrica ou binomial, que é representado como sendo z igual a mais o valor de b vezes o i. Tá? Então eu preciso transformar isso, preciso fazer isso. Vamos pegar então o f e o g e vamos transformá-lo. Vou reescrever o número complexo f aqui embaixo. É 10 vezes o cosseno de π mais i vezes o seno de π. Pois bem, como que eu vou fazer para transformar isso? Eu vou ter que achar qual é o cosseno desse ângulo, ou seja, eu vou ter que achar qual é o cosseno e qual é o seno do argumento do número complexo, tá? Então, isso, por exemplo, cosseno de π. Qual é o cosseno de π? O π, nós temos duas unidades de medida que nós trabalhamos aqui para medir ângulos, o grau e o radiano. Quero convidar vocês aqui para olhar essa nossa circunferência trigonométrica aqui, ó, tá? O que quer dizer? Quer dizer que, enquanto numa unidade de medida, o radiano, esse ângulo mede π, na unidade de medida de grau, ele mede 180. Então, eu digo que 180 graus em radianos equivale a π radianos. Basta saber, então, qual é o seno de π e o cosseno de π. Ou o seno de 180 graus e o cosseno de 180 graus, como nós estamos acostumados a trabalhar. Ok? Bom, primeiro nós vamos olhar, agora vamos trazer para essa outra circunferência trigonométrica, tá? Vamos trazer mais para perto para a gente visualizar bem certinho o que está acontecendo aqui. Então, veja bem, a nossa circunferência trigonométrica ela tem raio igual a 1. Ou seja, essas extremidades aqui, ó, esses comprimentos totais, eles medem 1. Vamos analisar primeiro no eixo cosseno. Esse é o chamado eixo cosseno. Ó. Todos os valores que estão à direita são positivos, todos os valores que estão à esquerda são negativos, certo? Se ele vai o raio total da circunferência, isso significa que aqui mede 1
E aqui vai o raio total da circunferência, só que do lado negativo. Então aqui ele vai menos 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu trabalhar com o cosseno de π, ó, cosseno de π é igual ao cosseno de 180 graus, que é exatamente igual a menos 1. Certo? Isso é o cosseno. Agora, nós vamos analisar quanto vale o seno. Vou pegar uma outra cor aqui e vou identificar, ó. Esse é o cosseno. Esse é o seno, perdão. O seno. Eixo seno. Aqui em cima são os valores positivos do seno. Então, aqui ele vai até 1 positivo. Para baixo são os valores negativos do seno. Então, ele vai até negativo 1. Agora, veja bem, o ângulo de 180 graus, ele reflete exatamente aqui no meio. Isso significa dizer o quê? Que aqui não é nem positivo nem negativo. Aqui é o valor 0. Ou seja, o seno, vou baixar um pouquinho aqui para escrever. O seno de π é igual ao seno de 180 graus, que é exatamente igual a 0. Pronto. Agora, com essas informações, eu posso voltar e terminar a minha conta aqui, ó. Vamos lá, então, vamos descobrir o valor do f. Então, o f vai ser igual a 10 vezes... Qual é o cosseno de π? Nós já vimos lá, vale negativo 1. Mais i vezes. Qual é o seno de π? O seno de π é 0. Fecha parênteses. F é igual a 10, aqui, negativo 1. Agora percebam o que vai acontecer aqui, ó. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, i vezes 0 é 0. Nem preciso colocar aqui, ó. Vou colocar só para a gente identificar que i vezes 0 deu 0. Então, esse f vai ser igual a 10. Perceba, menos 1 mais 0 é menos 1. Agora, 10 vezes o menos 1 vai dar negativo 10. Descobrimos o primeiro valor, que é o valor de f. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso descobrir o valor de g. Vou pegar lá em cima, vou reescrever aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente identificar. Então, vamos lá. Ó. G é igual a 6 vezes, abre parênteses, cosseno do argumento, π sobre 3, mais i vezes o seno desse ângulo, né, do argumento. Muito bem, agora nós podemos trabalhar. Como foi falado antes, geralmente a gente tem um pouquinho de dificuldade aí de trabalhar com radianos, né? Então, o que a gente faz? Nós podemos transformar isso aqui, ó, de radianos para grau. Ou seja, eu vou transformar π sobre 3 em graus. Mas como é que eu faço isso? Onde tiver o π, nós vimos que π equivale a 180. Onde tiver o π, nós vamos substituir por 180. Então, no lugar do π, eu coloco 180 e divido por 3. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 60. 60 o quê? 60 graus. Então, π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. Vou convidar vocês para vir aqui novamente e a gente aproximar essa circunferência para vocês verificarem. Olha aqui, ó. π sobre 3 é igual a 60 graus. Tá? Então, basta ver qual é o seno e qual é o cosseno de 60 graus. Vamos analisar agora onde esses 60 graus projeta no eixo cosseno e onde ele projeta no eixo seno.
Primeiro no eixo cosseno, 60 graus, ele projeta exatamente no 1/2. Por isso que, vamos escrever aqui, ó, o cosseno de π sobre 3 é igual ao cosseno de 60 graus, que é exatamente igual a 1/2. Certo? Agora vamos analisar o seno. O seno, ele faz projeção aqui, ó, neste eixo seno. Você percebe comigo que é a raiz quadrada de 3 sobre 2? Então, o seno de π sobre 3 é igual ao seno de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto, agora vamos substituir aí esses valores, tá? Vamos voltar aqui para ficar mais fácil. Então, esse número G vai ser igual a 6 vezes. Qual o cosseno de π sobre 3? É exatamente igual a 1/2. Mais, qual é o seno de π sobre 3? Raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes o i. E agora nós podemos continuar multiplicando aquele 6. Vamos puxar um pouquinho para continuar resolvendo. Ó, esse 6, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar tanto o 1/2 quanto o raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esse G vai ser igual a 6 vezes o 1/2, vamos fazer bem passo a passo, tá? Mais 6 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2i. Deixei entre parênteses aqui só para saber que eu tenho que priorizar esta multiplicação, certo? Então, o G vai ser igual a... Quando eu tenho uma multiplicação de 6 vezes 1/2, eu tenho que lembrar que são duas frações que eu estou multiplicando. O 6 está sendo dividido por 1. E numa multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, 6 vezes 1, 6. E denominador com denominador, 1 vezes 2, 2. Mais... Agora aqui também acontece a mesma coisa. Embaixo desse 6 existe o número 1. É uma multiplicação de frações, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Eu vou multiplicar esse 6 pelo raiz quadrada de 3. Só que eu tenho que lembrar que eu não vou multiplicar esse 6 pela raiz. Eu vou multiplicar pelo coeficiente da raiz. Quando não aparece nada, significa que tem o 1 aqui na frente. Então, esse 6 multiplica o 1. 6 vezes 1 vai dar 6 raiz de 3. Sobre 1 vezes 2, 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar esses valores. Ó. 6 divididos por 2 é 3, mais 6 divididos por 2 é 3 raiz de 3. E aqui sai o segundo número complexo. G igual a 3 mais 3 raiz de 3. Agora que eu transformei tudo isso, esses números aí, na sua forma algébrica ou binomial, agora sim eu posso começar a responder a minha questão, que é para somar os dois valores. Tá? Então vamos colocar uma soma aqui. O que eu vou somar? Eu vou somar o número complexo f mais o número complexo g. Quanto vale o f? O f vale negativo 10, mais o outro número complexo, que é 3 mais raiz quadrada de 3. Aqui faltou o i. Nós não podemos esquecer do i, porque o i está representando a parte imaginária. Então, vai ficar aqui 3 mais 3 raiz de 3i. 3 raiz de 3i. Agora eu quero chamar a atenção para vocês. O número f
a parte imaginária vale 0. Por que é importante a gente saber isso? Porque numa soma ou numa subtração de números complexos, eu preciso somar ou diminuir parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tá? Por exemplo, esse negativo 10 faz parte da parte real do número f. O 3 faz parte da parte real do número g. Então, se eu juntar menos 10 mais 3, o resultado vai ficar negativo 7. Essa é a parte real do número imaginário f mais g. Agora eu vou para a parte imaginária. No número f, a parte imaginária é 0. No número g, é 3 raiz de 3i. Então, 0i mais 3 raiz de 3i, o resultado vai ficar 3 raiz quadrada de 3i. E agora sim, nós damos por encerrado aqui a nossa adição desses dois números complexos, tá? Vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas. Ó, negativo 7 mais 3 raiz quadrada de 3. A letra D.